Olá, consagrandos e consagrados, a paz de Jesus e o amor de Maria Imaculada. Meu nome é Ana Beatriz, eu sou coordenadora do curso de formação para consagração a Jesus pelas mãos de Maria, do Santuário Basílica Sagrada Família. Boa noite. Queridos, bem-vindos a todos vocês que estão fazendo online, bem-vindos a todos vocês que estão fazendo o curso presencialmente. Eu quero que vocês se sintam na casa da mãe. Cada encontro que nós estivermos, eu quero que vocês se sintam acolhidos, abraçados por Nossa Senhora, porque é isso que ela quer, é o colo dela para todos vocês. Então é isso que eu desejo a todos vocês, tá bom? Que sejam muito bem-vindos e que se sintam no colo de Nossa Senhora. Vamos começar com uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ficamos selados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Consagrados, nós tivemos um problema na transmissão da nossa primeira reunião. Tomara que isso não aconteça mais, eu acho que não vai acontecer, o pessoal da comunicação vai tomar conta disso. Então eu vou fazer um resumo aqui de tudo que foi apresentado lá, tá certo? E aí as pessoas que estiveram lá estão revendo, é bom, né, revisar tudo que eu falei. Bom, eu gostaria de começar dizendo a vocês que Nossa Senhora escolheu cada um de vocês que estão participando dessa formação. Como eu sei disso? Porque antes mesmo de vocês fazerem as suas inscrições, nós já estávamos rezando por cada um de vocês, mesmo sem saber quem são, mesmo sem saber quem eram aqueles que iriam fazer a inscrição. Sempre antes de cada consagração, nós passamos para os grupos, nós temos mais de 4.000 pessoas nos grupos, que rezem uma Ave Maria por todos aqueles que serão tocados por Nossa Senhora para fazer a inscrição para a consagração. E assim foi feito. Então, sejam muito bem-vindos mesmo. Vocês são acolhidos, vocês são recebidos com muito amor por todos nós da equipe. Bom, quero começar dizendo que a consagração, ela não é uma mágica. A consagração, ela é uma mudança espiritual, é uma mudança de dentro para fora. Quero dizer também a vocês que essa consagração, ela não começou agora. Essa consagração, a primeira consagração que houve, foi quando Jesus estava lá no alto da cruz e ele disse a Maria, a mãe dele, que estava aos pés da cruz: mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Naquele momento, ele estava nos entregando na pessoa de João, seu apóstolo amado, para Nossa Senhora. Então, Jesus, ele quer que nós sejamos cuidados por Nossa Senhora. Então, essa foi a primeira consagração. Passaram-se os anos, depois eu vou contar para vocês a história de Nossa Senhora, que eu amo contar no próximo encontro. Vou contar a história de Nossa Senhora, menina, que eu gosto de contar muito. Mas hoje, como o tempo é reduzido, nós já vamos passar para o livro de São Luís Maria Grignion de Montfort, que é esse aqui. O meu é esse, mas a capa dele pode ser diferente do de vocês, porque o meu é bem antigo, né? São várias edições, então as capas vão mudando dependendo da editora, certo? Esse meu aqui, ele é bem antiguinho, mas assim, o que eu passei para vocês é a mesma coisa que tem aqui, tem também no de vocês, podem ficar tranquilos, tá certo? Então, São Luís Maria Grignion de Montfort. Vamos falar sobre ele, porque sempre que nós vamos estudar, sempre que nós vamos ler um livro, eu aconselho vocês a conhecerem o autor. É sempre bom ler sobre o autor, para nós sabermos em que circunstâncias esse autor escreveu o livro, né, que nós vamos ler. E nesse caso, quero dizer para vocês, apresentar o Tratado da Verdadeira Devoção, que é esse livro que nós vamos estudar, que esse livro, ele é reconhecido pelo Vaticano como isento de qualquer erro. Esse livro também, ele foi lido por vários papas, ele foi lido por vários santos,
como São João Paulo II, São Pio, Santa Teresinha do Menino Jesus, dentre tantos santos que se consagraram a Nossa Senhora, que leram e se consagraram a Nossa Senhora, através desse método de São Luís Maria Grignion de Montfort. Existem outras consagrações também a Nossa Senhora, mas essa consagração ela é tida como isenta de erro pelo Vaticano. Então, São Luís Maria Grignion de Montfort escreveu esse livrinho, tá? Ele fez o manuscrito e passou a ser o livro. Gente, eu preciso contar a história de São Luís Maria Grignion de Montfort. São Luís, ele nasceu em Montfort, na França. E o nome dele já diz, né? Luís Maria Grignion de Montfort. Luís, na verdade, o nome de Luís era Luís Grignion. Mas acontece que ele era um menininho muito apaixonado por Nossa Senhora. Ele era muito devoto de Nossa Senhora. Aos 11 anos de idade, ele ficava vermelho quando falavam de Nossa Senhora para ele. Ele tinha vergonha de tanto amor que ele tinha por Nossa Senhora. Aos 13 anos, ele fez o crisma. E no crisma, ele pediu que fosse mudado o nome dele, que o nome dele fosse mudado para Luís Maria. Então, ficou Luís Maria Grignion, que é o sobrenome dele, Montfort, da cidade que ele era. E a família de São Luís era uma família muito grande, era uma família de 18 filhos, alguns padres, algumas religiosas, né? E São Luís ali, ele decidiu aos 13 anos de idade que ele iria ser sacerdote, que ele queria ser padre. E aos 18 anos ele saiu de casa e foi para Paris. Quando ele chegou em Paris, ele não tinha condições de estudar no seminário que ele queria. Então, por que ele não podia estudar lá? Por que ele não tinha condições? Porque a mãe dele colocou na mala dele roupa, sapato, tudo que ele precisava para viver no seminário. Deu dinheiro para ele ir para Paris, pois ele foi a pé de Montfort para Paris e no caminho ele foi dando as coisas dele, foi dando roupa, foi dando sapato, foi dando dinheiro para os pobres, para os mendigos. E ele chegou em Paris sem nada. E aí, ele não pôde ficar no seminário que ele queria, ele foi para outro seminário onde eles deixaram ele ficar, mas na condição que ele trabalhasse. E qual que era o trabalho dele? Vigiar, velar os mortos, porque muitas famílias não queriam velar os mortos durante a noite. E São Luís ficava a noite inteira velando, e ele disse que foi uma época de muito aprendizado para ele ali, saber realmente o valor da vida e saber que a morte é para todos. E ele fala muito disso no livro também, que nós vamos ler depois, tá certo? Então, São Luís ficou naquele seminário, com o tempo ele juntou um dinheirinho e foi para o seminário que ele queria ir. E nesse seminário que ele queria ir, ele já chegou pedindo que queria trabalhar também. E lá eles colocaram ele na biblioteca. Quando eles colocaram na biblioteca, ele começou a procurar tudo que fosse de Maria, tudo sobre Nossa Senhora. Ele lia, ele fazia anotações e ali ele começou a fazer o manuscrito, que é esse livrinho aqui que vocês estão lendo, que vocês vão começar a ler. Então, São Luís, ele escreveu isso dentro de muita oração. Ele diz no livro que ele teve a ajuda dos padres, ele teve a ajuda dos santos, ele teve a ajuda dos anjos e principalmente do Espírito Santo. É um livro muito abençoado. No próprio livro, ele também diz que bestas ferozes iriam esconder o livro. O que aconteceu? Ele pressentiu que o demônio ia querer esconder esse livro. Por quê? Porque não queria que ninguém visse o que estava escrito. E realmente, depois que São Luís morreu, esse livro ele ficou durante 130 anos escondido. E foi achado numa fazenda em Montfort, uma fazenda dos padres em Montfort, e assim ele foi divulgado ao mundo, esse manuscrito. Então, quando nós pegarmos esse livrinho para ler, vamos lembrar que vários santos leram, e que o inimigo não queria que ninguém lesse. Por isso, tanta gente quis ler, tanta gente ficou curioso para ler esse livro, né? E esse livro, ele é muito interessante, que do 1º ao 8º capítulo é de um ensinamento muito grande. E por mais que vocês leiam, sempre vai ficar alguma coisa, é o que eu digo assim, para deixar esse livro como um livro de cabeceira, né?
Deixa o livro lá na cabeceira. São João Paulo II, ele carregava o livro em sua mochila. O tempo inteirinho ele carregava na mochilinha dele o livro, Tratado da Verdadeira Devoção. Sempre que ele tinha tempo, ele ia lá e lia. Quando eu li isso, eu falei, gente, mas sabe por que ele fazia isso, né? Mas hoje eu sei. Quando eu pego o livro do Tratado da Verdadeira Devoção para ler, eu sempre acho alguma coisa diferente. O livro é mágico? Não. O livro é muito abençoado. E eu espero que ele seja muito abençoado para vocês também que estão fazendo a formação. Existem casais fazendo juntos, podem ler o livro juntos, mas o interessante é que cada um tem o seu. Por quê? Para vocês riscarem as coisas que vocês acharem importantes, tá certo? Não leve em consideração o latido dos meus cachorros, porque é a forma que eu consigo fazer daqui para vocês. O que mais que eu estava falando? Então, do livro, né? Então, o livro é muito importante e é exigência para a consagração à leitura do livro, tá certo? Esse é o livro de São Luís Maria Grignon de Montfort que vocês vão usar durante todo o curso. A partir do dia 30, vocês vão começar a lê-lo, né? E nós vamos sempre estar com vocês no grupo, dando todas as instruções, não se preocupem. No dia que for começar a leitura, um dia antes, nós já passamos a mensagem para vocês, amanhã inicia a leitura do livro. O que eu exorto para vocês? Antes de ler esse livro, vocês rezem uma Ave Maria, reze uma oração para São Miguel Arcanjo e convida o seu anjo da guarda para estar junto de você, para fazer a leitura com você. Gente, a leitura não é mais do que 15 minutos. Nós já fizemos, eu já marquei no relógio, não é mais do que 15 minutos a leitura de cada parte do livro por dia. E eu também digo a vocês que a melhor hora de ler esse livro é na parte da manhã. Por quê? Se você deixar para tarde, provavelmente você vai ficar com muita preguiça e não vai ler. Vai dar sono quando ler? Vai. Você vai entender? Algumas pessoas não. Tem problema? De jeito nenhum. Por quê? As nossas reuniões são exatamente para isso, para tirar as dúvidas de vocês. Então, se você tem alguma dúvida, anotem. Tá? Passa para mim no privado, porque eu vou levar essas perguntas e as respostas para a nossa reunião. Porque muitas pessoas, às vezes, têm a mesma dúvida que você e não tem coragem de falar, tem vergonha, e aí nós levamos para as reuniões, tá certo? Vocês vão ser muito bem acompanhados. Não se preocupem, tá? Mas é exigência a leitura do livro. Pessoal, nós falamos muito na perseverança, tanto para as pessoas que estão fazendo presencialmente, como para as pessoas que estão fazendo online. Infelizmente, o lugar que nós temos para fazer reunião é muito pequeno. Gostaria que todos fizessem presencialmente, mas não cabe. Então, peço mais uma vez para aqueles que fazem presencialmente, para não faltarem aos encontros, porque você está ali e mais umas 10 pessoas estão esperando o seu lugar para estar ali. Então, às vezes, se você falta, você está tirando a possibilidade de uma pessoa que quer muito estar presencial não estar. Então, não faltem. E as pessoas que fazem online, tenham perseverança. Tenham perseverança. E à medida que se surgirem vagas para vocês irem nas reuniões presencialmente também, eu vou avisando lá no grupo, tá certo? Pessoal, não estou em mãos aqui com plano de leitura, mas eu enviei no grupo o plano de leitura que fala sobre a consagração, o que é a consagração. A consagração ela não pode ser um modismo, isso eu gosto de falar sempre na primeira reunião, e é bom falar para que fique muito claro que você não vai fazer a consagração porque alguém fez e achou bonito, porque a cerimônia foi muito bonita. Não, você vai fazer a consagração porque você quer uma mudança de vida, porque você quer buscar a santidade, porque você quer entregar o seu coração para Nossa Senhora, para ela moldar o seu coração, assim como ela fez com o nosso Senhor Jesus Cristo. E para você viver melhor, para você viver as suas promessas batismais. Porque a consagração é isso, é viver as promessas batismais. Quando nós nos batizamos, lá atrás éramos bebezinhos, quem respondeu as promessas batismais por nós foram a mãe, o pai, o padrinho, a madrinha. Agora não, agora quem vai responder são vocês. Vocês vão fazer o compromisso com Deus. E é muito linda essa hora na solenidade, quando nós fazemos as promessas batismais. Bom, no cronograma, quero que vocês prestem muita atenção nisso. Tem as datas
dos nossos encontros. Tem o primeiro encontro, que foi segunda-feira, depois vem o segundo encontro, terceiro, quarto, quinto e sexto, e tá lá quais os capítulos que serão dados nessas datas, certo? Mas o mais importante dessa folha que eu passei para vocês, quem não imprimiu, por favor, imprimam. As pessoas que estão fazendo online, imprimam, não deixa de imprimir não, imprimam. Tem assim, o quadradinho, aí tem lá, prefácio. Vocês, nesse dia, vocês vão ler o prefácio. Aí vocês vão perceber, aí no outro dia, a introdução. Introdução. Embaixo, no quadradinho, vai ter N, de 1 a 13. Esse N de 1 a 13 não são folhas, tá? São parágrafos. Se você quiser anotar aí no seu parágrafo, porque senão vocês começam a ler, aí de repente falam, eu tô em tal página, não tá batendo. Todos os livros de São Luís, exceto um da capa vermelha, que tem, realmente ele não tem os parágrafos como os outros. Mas se você pegar um parágrafo do meu livro aqui e pegar um parágrafo do seu livro, é a mesma coisa, pela numeração. Então, vocês vão ler número, aqui ó, o parágrafo. Então, vamos lá. Se tem introdução, né? Aí a introdução é de número 1 a 13. Aí você vai ler o parágrafo, então, de 1 a 13, certo? Aqui, ó, introdução. Ai, deixa eu ver se dá pra vocês verem. Acho que não dá pra ver, né, gente? Aí tem aqui, ó, os parágrafos, tá vendo? E aí, nesse númerozinho aqui que vocês vão olhar. Então, cada quadradinho que tem no plano de leitura, vocês vão ver nele de número tal a tal. E vocês vão fazer aquela leitura diária. Algumas vezes vai ter lá para vocês lerem, como que fala? Reverem, né? Tudo. Aí tem lá de 1 a 36, mas isso aí é depois que vocês lerem um certo tantos dias. Aí vocês vão ler aqueles parágrafos, aí tem lá revisão de 1 a 36. Nesse dia você vai ler o parágrafo de 1 a 36, tá certo? E tem outros exemplos aí. Se vocês tiverem dúvidas, porque eu não teve como eu imprimir aqui para mostrar para vocês, e nós deixamos todos lá no dia da reunião. Tiverem dúvidas quanto a isso, pode falar comigo no privado. Mas vocês vão perceber que tem os quadradinhos, tem a data e tem o número que é para você ler, número de parágrafo, certo? Basta ler aquilo por dia. Já disse a vocês que não fica mais do que 10, 15 minutos, tá bom? Pessoal, existem os exercícios espirituais também. Só que os exercícios espirituais eu vou explicar quando estiver mais próximo do início. Quando nós vamos fazer uma corrida, eu falei isso ontem, quando nós vamos fazer uma corrida, quando nós vamos preparar para uma prova, nós não precisamos de nos preparar, ou fisicamente ou mentalmente? Pois é, nós vamos preparar espiritualmente para nos entregarmos totalmente a Jesus pelas mãos de Maria no dia da solenidade da consagração, tá certo? Eu peço a vocês que tenham perseverança e tenham muita fé. Esse caminho não é fácil. Vai chegar pessoas, visitas na sua casa na hora da reunião, o pneu do seu carro vai furar. Várias coisas podem acontecer para você não estar na reunião, não estar presencialmente na reunião ou não acompanhar online. Mas vocês vão passar por cima disso, porque cada uma dessas coisas que acontecerem são um combate espiritual que você está fazendo e se saindo bem. Porque se você está com Nossa Senhora, você não precisa ter medo de nada, tá? Tem gente que fala assim, mas agora vou consagrar, eu não vou poder mais rezar por ninguém, porque a consagração você não pode mais rezar por ninguém. Gente, não existe isso. Você pode e deve pedir, é bíblico, tá? Jesus quer que nós rezemos uns pelos outros, principalmente pelo próximo. Então não existe isso. Pode continuar rezando para seu pai, para sua mãe, para seu filho, pedindo, pode pedir. Isso eu deixo bem claro no primeiro dia de consagração, no primeiro dia da formação. Podem continuar rezando e podem continuar pedindo. No trajeto desse curso também, eu vou ensinar para vocês. Um dia nós vamos marcar que nós vamos fazer o terço meditado, porque é uma grande arma
contra o inimigo e contra as coisas ruins da vida. Porque nós vamos receber tantas bênçãos durante esse curso, depois dele, que vocês não acreditam. E para isso, nós precisamos de mudar o coração. Então, todo dia, quando você levantar, a partir de hoje, você vai dizer assim, olha, Mãe Santíssima, você vai rezar, fazer as novenas que você faz, ou, né? Mas você vai conversar com Nossa Senhora, você vai ser íntimo de Nossa Senhora. Você vai dizer para ela, mãe, eu estou aqui e eu abro meu coração para dar liberdade para a senhora adentrar e trazer Jesus para o meu coração. Eu quero que a senhora me cuide, eu quero que a senhora modele o meu coração, assim como moldou o coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque agora eu sei que a senhora está do meu lado, que nós vamos andar juntos. Tá certo? Já são 20 minutos, não pode passar disso, que senão vocês não vão ver esse vídeo. Se tiverem alguma dúvida, podem me perguntar aqui, tá certo? Fiquem com Deus, Nossa Senhora e seu anjo da guarda. Salve Maria!